7 mitos e verdades sobre a doença de Parkinson. Primeiro, a doença de Parkinson só acontece em pessoas idosas. Isso é mito. A doença de Parkinson pode acometer pessoas de todas as faixas etárias, embora na população idosa existem mais pessoas acometidas pela doença de Parkinson. Eu, pessoalmente, o paciente que eu vi mais novo começando a doença de Parkinson teve o início dos sintomas aos 17 anos de idade. Na literatura médica existem relatos de um rapaz que começou os sintomas aos 6 anos de idade. Então, muito cuidado. Esse mito de que a doença de Parkinson só é uma doença de pessoas idosas muitas vezes causa atraso no diagnóstico daquelas pessoas que começam a doença de Parkinson mais cedo e trazem diagnósticos errados. Quantas pessoas com doença de Parkinson que começaram mais cedo ouviram que aquilo era estresse, que era depressão, que era coisa da cabeça delas e não receberam o diagnóstico correto. Então, cuidado, isso é um mito. A doença de Parkinson não é exclusiva das pessoas idosas. Segundo, toda pessoa com doença de Parkinson treme. Isso é mito. Tem pessoas com doença de Parkinson que nunca tremeram e nunca vão tremer. A característica mais importante da doença de Parkinson e que está presente em todos os pacientes não é o tremor, é a bradicinesia ou lentidão de movimentos. Cuidado também, porque a ausência de tremor pode fazer com que o paciente demore para suspeitar da doença de Parkinson e, infelizmente, também pode trazer atraso no diagnóstico. 3. Existe tratamento para a doença de Parkinson. Isso é verdade. Apesar de não ter cura, a doença de Parkinson tem, hoje em dia, disponível várias estratégias de tratamento que podem melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas com Parkinson. 4. Acompanhamento regular com fisioterapia e fonoaudiologia é obrigatório em pessoas com doença de Parkinson. Isso é verdade. Desde o diagnóstico, é fundamental que pessoas com doença de Parkinson façam acompanhamento regular com fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Esses profissionais vão, numa avaliação especializada, detectar primeiro alterações de equilíbrio e caminhada, no caso do fisioterapeuta, e de falha e deglutição, no caso do fonoaudiólogo. Eles vão detectar essas alterações muito antes do que os médicos e muito antes até mesmo do que o próprio paciente. Detectando essas alterações antes, eles conseguem tratar mais cedo e ter um benefício maior. Além disso, o acompanhamento regular com esses profissionais vai retardar o aparecimento dessas alterações. E é importante que os profissionais que acompanham a doença de Parkinson, pessoas com doença de Parkinson, sejam especialistas em doença de Parkinson, tanto os médicos como fisioterapeuta e fonoaudiólogo. 5. A cirurgia de DBS cura a doença de Parkinson. Isso é mito! A cirurgia de DBS, também conhecida como estimulação cerebral profunda ou marcapasso cerebral, é mais uma estratégia de tratamento que ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença de Parkinson. Não existe até hoje nenhum dado na literatura que sugira que essa cirurgia possa ser realmente neuroprotetora em humanos ou que possa curar a doença. Inclusive, não são todos os pacientes com doença de Parkinson que são candidatos a essa cirurgia. Não são todos os pacientes que se beneficiam dessa cirurgia. Aqui no canal tem vídeo falando exatamente sobre quais os critérios que a gente usa para saber se um paciente com doença de Parkinson é ou não é candidato à cirurgia de DBS. 6. A doença de Parkinson só afeta a movimentação. Isso é mito. Apesar dos principais sintomas da doença de Parkinson, que a gente chama de sintomas motores, sejam a lentidão de movimentos, que é a bradicinesia, a rigidez das articulações e o tremor de repouso, existem muitos outros sintomas que a gente chama de não motores que podem acontecer em pessoas com doença de Parkinson, como, por exemplo, dor, prisão de ventre, ansiedade, depressão, pressão baixa, movimento durante os sonhos, insônia, fadiga, entre muitos outros. É muito importante que em toda consulta o médico pergunte sobre esses sintomas e trate quando apropriado, mesmo porque, em alguns casos, os sintomas não motores causam um prejuízo maior na qualidade de vida das pessoas com Parkinson do que os próprios sintomas motores da doença. Finalmente,
Sétimo, as medicações para a doença de Parkinson pioram a doença a longo prazo. Isso também é um baita mito, pessoal. Existem já vários estudos na literatura médica que provam pra gente, por A mais B, que as medicações para a doença de Parkinson nem aceleram e nem desaceleram a progressão da doença. A regra de ouro é sempre dar para os pacientes a menor quantidade possível de medicação que melhore a qualidade de vida. Não adianta ficar dando remédio a mais quando o paciente já está satisfeito e também não adianta eu ficar economizando remédio às custas de qualidade de vida. E aí, quantos desses mitos e verdades vocês já conheciam e quantos foram uma surpresa? Comenta aqui embaixo e não esquece de mandar esse vídeo para quem você acha que precisa ver. Até a próxima!